Eu sou Glênio Fonseca, Paranaguá, pastor da Primeira Igreja Batista em Londrina há 50 anos. O velho mendigo do Vale Estreito. Sejam todos bem-vindos ao PIBcast da Primeira Igreja de Londrina. Nós começamos mais um episódio neste espaço de conversas edificantes, tratando sempre de assuntos à luz da Palavra de Deus. Hoje eu tenho um grande prazer, uma grande alegria, um amigo de longo tempo, pessoa maravilhosa, meu pastor há 50 anos aqui em Londrina, Reverendo Messias Anacleto Rosa. Obrigado, querido, por você estar aqui conosco. Nós vamos bater um papo gostoso. Pode ter certeza que vai ser um papo muito bom. Estamos muito felizes por estar com todos. Nessa mesa hoje nós temos mais de 120 anos de ministério pastoral, né? Se somarmos as duas histórias, a história do Reverendo Messias, que tem muito a nos contar, e o meu ministério também, que é um pouco menor, mas que Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém. Cada um de nós já está jubilado no sentido de ministério de uma igreja só. Sim. Não é? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o mundo em mudança. Esse mundo que tem passado por revoluções, principalmente do século XX para cá, a coisa foi muito forte. E como a palavra de Deus, a palavra da graça é a única esperança e a única direção neste mundo caótico e cheio de incertezas, fique aqui com a gente e aproveite esse papo de coração para coração. Se você quiser sugerir algum tema para que nós abordemos aqui, vai ser muito bom. Você entre em contato conosco pelas mídias da igreja e que estão aí na tela para você entrar em contato. Também aproveitamos para você não se esquecer, não se esqueça mesmo de se inscrever no canal da PIB Londrina no YouTube, ativar as notificações e para não perder os episódios, né? Os nossos episódios são lançados a cada 15 dias, sempre às 19 horas. E nós vamos começar com um breve resumo da trajetória. Depois nós vamos conversar. O Reverendo Messias Anacleto Rosa, ele nasceu em Araçatuba, no estado de São Paulo, no dia 27 de abril de 1937. É verdade. Não é? Parece que foi ontem. Ele é de uma origem bem simples, humilde, Sim. Família simples, filho de lavradores, criado na roça. Na roça. Não é? Como eu também, ele é o sétimo filho. Sim. Não é? Famílias mais grandes, não é nem maior. Numerosa. Numerosa.
Porém, diferente de mim, a família tinha 8 irmãos e a minha 7. Eu sou o caçula. Olha, você veio como enfeite, Não é? a cereja do bolo. É isso aí. Desde muito cedo, ele teve contato com a palavra de Deus. Seus pais ensinavam sobre a Bíblia. Aliás, a sua mãe era batista, né? Interessante. O meu avô foi o fundador da Igreja Batista de Araçatuba, Jerônimo Alves, analfabeto, memorizava a Bíblia e no domingo reunia os vizinhos e pregava o Evangelho. Que beleza, né? Então, ele desde cedo tinha esse contato com a palavra de Deus, foi educado e teve uma infância tranquila. Tranquila, serena. No interior de São Paulo. Aos 16 anos de idade, teve uma experiência marcante com o Senhor. Glória a Deus, né? Você quer contar um pouco para os ouvintes como foi esse encontro com Deus? Em poucas palavras, depois a gente vai... Então, Glenn, eu estava trabalhando na lavoura, fazenda Cruz Alta, interior de Mato Grosso. Cruz Alta? Cruz Alta, o nome da fazenda onde nós trabalhávamos. Setembro de 1952, 53. Eu ouvi uma voz: você é um pecador, se você me aceitar, eu posso te salvar. Uma vez. Ouvi a voz. Fiquei um tanto assustado. Daqui a pouco a voz, novamente, e pela terceira vez: você é um pecador. Se você me aceitar, eu posso te salvar. E eu me lembro que eu disse: se é Deus que está falando comigo, eu te aceito. E à noite falei com o papai e tinha convicção que eu seria um pastor. É algo assim, eu diria fantástico, porque tudo que Deus faz é extraordinário. Mas foi assim que Deus me alcançou, porque mamãe era batista e papai metodista. Então eu nunca fumei, nunca bebi, eu nasci num lar assim, criei assim, mas eu não gostava da igreja. Então foi ali que Deus me alcançou, não fui eu que cheguei a Ele, foi Ele que chegou a mim. Aliás, é assim sempre, não é? Nós não buscamos a Deus, não há nenhum que busque a Deus. Mas Ele nos acha. Ele nos acha, ele é que vem atrás. E que bom que Ele nos encontra. Não é? Não é? Essa ideia de buscar é porque Ele ficou perto. O profeta diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Mas é porque Ele ficou perto de nós, para nós podermos buscá-lo. Eu ouvi uma expressão que eu achei tão bonita. Diz que Deus cansou de mandar recados. Aí Ele veio pessoalmente. É boa essa. Esses profetas falaram, mas eu agora estou aqui pronto para pegar vocês, né? Vamos continuar aqui. Em janeiro de 1954, você foi para a missão Kaiowá. E lá encontrei uma mulher chamada Luide Bonfim Andrade. Eu conheci. Como que ela me recebeu? Rodou a saia, sentou-se na grama e eu me assentei com ela. E ela me disse: venha para cá. Eu estava com 16 para 17 anos. Fui para a missão evangélica Kaiowá. No portão de entrada está escrito Inhaharon-Haoken, isto é, Portão da Esperança. Ali, Deus ia me abençoar. Você passou um tempo lá cuidando de crianças no orfanato. Sim. Na horta, plantando.
Era muito bom, não, Glênio? Muito bom. E a sua primeira pregação em um culto na aldeia foi sobre a conversão de Saulo. Foi muito interessante. Tinha umas 2 ou 3 pessoas, no máximo, ao auditório. Grande, né? Grande. Aí saíram, no final tinha só uma velhinha, sem dente, uma índia caiuá. Eu acho que ela ficou porque ela não tinha forças para se retirar. Dá um pequeno resumo da sua história aqui em Londrina. Como é que você começou aqui? Como é que você veio para cá? Você veio para cá estudar? Então, Glênio, eu cheguei aqui, foi interessante, que quando o pastor Orlando Andrade, esposo de Lloyd Andrade, me botou no avião da Real, era um Douglas, 2 motores. DC-3. Sim. Esse avião vinha pousando em várias pequenas cidades, como Luanda, Nova Londrina. E quando chegamos em Apucarana, eles nos disseram que o avião não iria descer em Londrina. Eu, um meninão de 16, 17 anos, uma malinha de couro. Aí eu me encostei perto de alguns senhores, eles tomaram um táxi e eu com eles. Mas quando o reverendo me botou dentro do avião lá em Dourados, ele me deu uma nota de R$200 mil. E ele disse, leve, você pode precisar. Me abraçou e me beijou. E quando nós chegamos em Londrina, o valor do táxi, cada um tinha que dar R$100. Eu já tinha 200 no bolso. Foi assim que eu cheguei. Reais não, é R$1.000, né? Não? R$1.000. 200 mil. Eu cheguei aqui em Londrina, né? Londrina, 1955. Uma cidade pequena. Fui acolhido por uma família, fiquei 2 semanas com essa família. Depois fui para o seminário. Lá me acolheram. E fiquei no Isbel 4 anos. Glênio, o Isbel não era uma grande universidade, mas era uma escola que tinha um bom currículo, Bíblia, tinha uma boa prática, oração, e tinha uma boa experiência final de semana, trabalhos práticos. Eu devo muito ao Instituto e Seminário Bíblico de Londrina. Me formei em 1958, dia 22 de novembro. Aí, em 1959, fui abrir o trabalho em Umuarama, onde os amigos se encontram. Ali fiquei 1 ano. Já tinha uma namorada. Oba! Que eu a conheci no seminário. Moça bonita, olhos verdes, linda. Nos encontramos poucas vezes. Ela em Maringá, eu em Umuarama. Todas as cartas que ela me escreveu, eu as guardei. E aqui eu lhe escrevi também. E agora estou fazendo um acervo, reunindo tudo o que aconteceu nesses 62 anos que fui casado com a Vani. Em Umuarama, onde que eu ia ficar? Não tinha onde. Cheguei a um pequeno hotel, o Hotel Progresso, do seu Silvestre. Me deram uma lamparina e um quartinho. Fui para lá. E ali eu fiquei 1 ano. Durante a semana eu ia visitando as famílias que iam chegando ao Umuarama. Não tinha nada. Não tinha nada. Mas, Glênio, era muito bom. Eu levava um estilingue, ia atirando nos passarinhos. Eu me lembro que um dia cheguei a um local onde estava uma família me esperando, abrindo as matas. Quando eles me viram, choraram. Era o pastor chegando. Eu ainda não era pastor.
Eu estava formado, eu estava naquele ano de probatório, né? Nunca me esqueço. Ali foi o começo da nossa igreja em Umuarama. Assim foi, né? E Deus foi. No dia 2 de janeiro de 1960, me casei. No dia 5 de janeiro de 60, fui ordenado pastor. Assumimos Paranavaí, Cianorte, Nova Esperança, Nova Londrina, Luanda. O campo tinha 400 quilômetros de extensão. Era uma viagem só, né? Só. Indo para lá e para cá de ônibus. De ônibus, às vezes a cavalo, às vezes de carroça, né? Foi uma experiência muito boa, muito linda. Então, há tantos lances, né? É verdade. Ô, Messias, eu me lembro, agora passando um pouquinho mais para cá, em 74, quando eu cheguei aqui. Lembro-me como hoje. Você lembra? Você é um moço alto, bonito. Esse aí não está no script, não. Não. Glenn, eu tenho a liberdade de dizer assim. Você tinha cabelos longos, quase que pelos ombros, cacheados. E você era, assim, um pouco exigente nos seus relacionamentos. Jovem, cheio de ideais. E um dia você me disse, olha, estou gostando de você. Virei aqui para gente. E ali nasceu a nossa amizade. Carmita, moça muito bonita. Vocês chegaram aqui. Carmita, linda, posso dizer isso. Moça bonita. Ela usava mini saia. É verdade. Assustou um pouco a sociedade. Mas você sempre foi muito autêntico. E Deus lhe deu uma grande companheira, que foi a Carmita. Quando ela ganhou o primeiro filho de vocês, eu me lembro que eu fui visitá-la. E nós nos tornamos amigos e irmãos. Arroz com rapa, quantas vezes eu comi na sua casa. Arroz? Com aquela rapinha gostosa. A rapinha e um franguinho caipira, né? Caipira. Pois é, Glenn. Foi assim que você começou aqui. E foi assim que eu... Então, nós dois temos uma história em Londrina. Se você me permite. Você, como pastor batista, foi o primeiro pastor batista que eu conheci com atitudes, gestos e posturas que a mim me chamou muita atenção. Eu atendi uma moça que estava possessa por espíritos imundos. Pedi que você me ajudasse. Você entrou na missão comigo. Essa moça foi liberta. E quando ela foi ser batizada, ela disse, eu quero ser batizada, eu quero estar na igreja batista, mas eu quero me batizar na Independente, porque a minha família, a origem é presbiteriana. Aí eu falei, minha filha, vai, batiza já na Batista. Ela falou, não, eu quero. Aí o batismo foi na Presbiteriana Independente e você foi. Você a batizou comigo por aspersão, sendo você um pastor imersionista batista. Que ele foi muito forte. Eu me emociono ao dizer isso, porque os paradigmas foram sendo quebrados. Os nossos caprichos humanos foram sendo desfeitos e o corpo de Cristo foi sendo edificado. Isso é maravilhoso. Eu me lembro aqui da expressão de Santo Agostinho, né? Que é um dos pilares da teologia. E ele dizia, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, tanto no essencial como no não essencial,
caridade, amor. Então, a gente ficar discutindo, brigando por causa de coisas periféricas, né? Lógico que o batismo tem muita simbologia e muito significado, mas o verdadeiro batismo é em Cristo Jesus, não é? Paulo vai dizer, ou não sabeis que todos vós que fostes batizados és Christos Jesus, que é a forma grega de dizer, fostes batizados para dentro de Cristo Jesus, e fostes batizados na sua morte. Então houve um batismo lá no Calvário, que ele nos incluiu para que aquela morte fosse a nossa morte. E na ressurreição dele, nós tivéssemos uma nova vida. Então nós temos muitos contatos, muitas experiências, né, Messias? Você se lembra quando você era o presidente do Conselho de Pastores? As reuniões, claro, eram no templo da Igreja Batista. Aliás, abrindo espaço. Eu gostava porque tinha um lanche muito gostoso. A dona Yolanda fazia um lanche espetacular, né, Messias? E um dia nós estávamos voltando do lanche para prosseguir a reunião. E íamos passando bem de frente ao batistério. Bonito. E estava presente conosco o nosso velho pastor, que você amava e ele te amava. Jonas Dias Martins. A figura ímpar aqui em Londrina. Aí você olhou e falou, meus irmãos, eu sempre tive o desejo de batizar o pastor Jonas por imersão. Nós estamos diante do batistério, o que nos impede? Vamos, pastor Jonas. E todos os pastores ficaram assim, aguardando o desenlace, né? Aí o pastor Jonas, eu nunca vou me esquecer, falou, pastor Glênio, se o senhor conseguir me botar dentro daquele batistério, se o senhor intentar me batizar, eu vou me espernear, eu vou saltar, eu vou pular, e a água vai saltar e cai na minha cabeça. Eu nunca vi você rir tanto. Nós falávamos de rir. Você falou, não consigo ganhar uma do reverendo. Você veja aqui, que nobreza. Você sabe que o reverendo Jonas, ele é a causa da fundação da Igreja Batista? Pois é, você me contou isso, eu fiquei maravilhado. Conta para nós. Pois havia um casal de índios que eles eram aqui de São Jerônimo da Serra, e eles foram educados... E ali tinha uma aldeia. Eles foram educados numa escola jesuíta. E eles sabiam ler, liam bem, e eles estavam catando café ali na região de Rolândia. Ainda não era um município, mas era a região onde tinha alguns alemães, em Rolândia. E a mulher, chamava Maria, era João e Maria. A Maria teve um sonho em que ela viu um baú preto, um baú, e nesse baú tinha um livro da capa preta. E ela estava catando lá o café e viu o baú na casa dessa senhora, da dona da fazenda. Olha. E ela disse, a senhora tem um... baú que ela viu no sonho. No sonho. Agora na casa da Aí ela disse assim, esse baú, a senhora não tem um livro da capa preta? E a senhora fez o sinal da cruz e disse, sim, eu tenho um livro, mas esse é uma Bíblia falsa. E o cura me disse para eu não ler esse livro. Então ela disse, a senhora me vende esse livro? Ela disse, não, eu não lhe vendo, eu te dou. Talvez até queira se ver livre daquele livro. Ela disse, esse livro foi dado por um pastor negro e eu quero me livrar dele. Aí a Índia recebeu a Bíblia, terminaram de
de catar o café e ele foi embora. Isso foi por volta de 36, por Isso assim, mesmo. 36. E ela, depois de um tempo, 2 anos, ela procurou uma igreja aqui em Londrina, que eles estavam morando aqui em Biporã. Aí eles procuraram uma igreja aqui em Londrina e foram até a igreja presbiteriana independente, onde o pastor Jonas era o pastor da igreja. Aquele negro que havia dado o livro para aquela senhora. E estava lá a assinatura dele na Bíblia, oferecendo a Bíblia para aquela senhora. Ela conversou com o pastor Jonas e ele viu que eles estavam convertidos. Lendo a Bíblia. Só não tiveram contato com nenhum pastor. Aliás, é tão bom quando não tem contato. A Bíblia é falsa, né? A vida é falsa. Aí o reverendo Jonas conversou com eles e marcou o dia para o batismo. Com os presbíteros e tal. E quando ele trouxe o copo para fazer o batismo por aspersão, eles falaram entre si em caigangue, né? E depois ele falou para o pastor Jonas, mas nós vamos entrar dentro do copo. Olha, o copo é pequeno, fica meio Aí difícil. O pastor Jonas entendeu. Ele disse, meus irmãos, aqui em Londrina, nós não temos nenhuma igreja que batize por imersão. Mas eu tenho um amigo lá em Assis, um pastor batista, chamado Frederico Vitols. Olha só. E eu vou fazer uma carta para eles e vocês vão lá e ele vai batizar vocês. Ainda não tinha o celular para se comunicar. Não e você imagina, isso em 36. Aí ele mandou a carta e eles foram. Só que eles foram a pé, daqui de Londrina até Assis. 125 quilômetros. Pois é, foram a pé. Atravessaram de Bagi, Paranapanema, até chegar lá em Assis. E lá eles procuraram o pastor Vitols, e o Vitol examinou, leu a carta do reverendo Jonas, e examinou-os e batizou-os. Por imersão. Eles não precisaram entrar no copo. Porque eles disseram para o pastor Jonas assim, nós queríamos ser batizados como Jesus foi batizado. Ele entrou no rio. No Jordão. No Jordão. Aí o Vitol os batizou e depois deu um dinheiro para eles comprarem a passagem para voltar para Londrina. Tinha aquele ônibus da Aviação Garcia, né? Que era uma catita, parece que era a catita que chamava. E eles, na hora que eles falaram em caigangue, o Vitol me contou essa história. Aí ele pegou e tirou uma parte do dinheiro ali e disse ao pastor, isso aqui é o nosso dízimo. Aí o Vitol ficou impressionado. Eles queriam ser batizados por imersão e deram o dízimo. Aí ele marcou o local onde eles moravam, em Ibiporã, e em 38, a partir de 37 ou 38, o Vitol começou a vir. De Assis. Assis. E aí começou e formou a igreja em 13 de maio de 39. Lá em Ibiporã. Depois é que ela veio para cá. Inclusive, Messias, nós temos o documentário da igreja sobre o que aconteceu na igreja durante esse tempo. E aí, esse batismo, tanto a questão do batismo que nós participamos juntos, da moça, da irmã, lá na igreja, como o batismo dos índios, né?
que estão nos nossos documentários aí da igreja. Foi feito um documentário, você pode procurar no link da nossa igreja aí, que você vai ter esse material. Pode ver lá, tem uma história bem mais ampla, que você pode acessar e conhecer como o Evangelho é bom e como Deus transforma a gente. Olha então, a só. nossa história foi Passa pelo pastor Jonas, tanto no dar a Bíblia, como nos dar a orientação para aqueles dois de procurarem um pastor batista lá em Assis. Então, o Jonas era um homem muito nobre. É. Ele tinha suas posições e convicções, mas ele tinha uma libertação dessa estrutura que era impressionante. Você conviveu mais com ele e sabe que a postura dele era muito bonita. Ele até dizia assim: meu irmão, as denominações existem para atender às fraquezas do homem, porque aqueles que dizem para ser crente tem que ser da Assembleia, tem que ser da Batista, da Metodista. Então, por isso tem a Riachuelo, a Buri, as Pernambucanas. Pois é, Messias. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida na minha vida. Porque em momentos difíceis, problemas, eu podia recorrer. Eu acho que todo pastor devia ter ou deve ter um pastor para acompanhá-lo, né? E você sempre foi esse pastor na minha vida, na vida da minha família. Os meus filhos, quando nasceram, você estava junto. Você nos acompanhou muito nos momentos que eu tive depressão, eu tive lutas. Você esteve lá orando comigo. E a sua vida tem sido uma bênção. E é interessante que é um pastor batista tendo um pastor presbiteriano independente como seu pastor. Isso quebra paradigma. Quebra paradigma. Né? Quebra paradigma. Eu creio, Glênio, que Deus, você é um escolhido de Deus, e Deus, a gente pode testemunhar isso, e é bom que a gente fale isso, Glênio, que é um testemunho para as gerações que estão chegando, né? Deus lhe deu muitos dons, né? Você sabe disso. Você é um homem dotado, abençoado. Você é um homem especial. Deus lhe deu o dom da comunicação, do ensino. Você escreve com recursos assim, que a gente sabe vem de Deus, né? E hoje você é pastor de pastores. Quantos pastores abençoados através da sua vida. Eu acho que Deus, sendo bem honesto com você, me colocou na sua vida para me abençoar. E não é verdade, porque você veja, a nossa amizade, não sei se há uma amizade tão forte com outras pessoas, né? A gente pode passar o tempo que for sem se encontrar. Quando nós nos encontramos, eu te beijo, ontem. Você me beija. Foi ontem, né? Então, eu creio, Glênio, que o corpo de Cristo é assim, né? E eu gosto muito de um provérbio africano, diz assim: você está com pressa, vá sozinho. Você quer chegar mais longe, vamos juntos. A gente pode com humildade dizer diante de Deus: nós fomos juntos e nós continuaremos juntos, né? E é só assim que nós vamos avançar, né? Eu não creio no reino de Deus, um aqui, outro ali. Há um reino só, né, Glênio? Exatamente. Há só um reino. Eu gosto muito de pensar... que é o reino de Deus. Gosto muito de pensar na ideia. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja.
Só tem uma igreja que é de Jesus, o resto é placa, né? São, como dizia o reverendo Jonas, para atender à fraqueza, à fragilidade humana. Agora, o que nós precisamos ficar firmes é naquilo que é essencial. É essencial. E nós estamos vivendo num mundo de muitas mudanças. Um mundo que tem passado por transformações. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí um alinhamento para criar as nações. Porque antes da Primeira Guerra Mundial, ainda havia as monarquias, os reinos, e aí a guerra ela proliferou o surgimento de nações, né? Criaram-se várias nações, porque muitos daqueles povos eram colônias, né? Colônias francesas, inglesas, holandesas, portuguesas, espanhóis. Então, essas colônias agora elas começam a querer um espaço. E essa guerra teve essa proporção de surgimento de muitas nações. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles até tentaram, aí perto da Primeira Guerra, criar a Liga das Nações, mas não deu certo. E depois vem a ONU, né? A ONU teve um propósito até interessante, depois ela foi se deturpando e se tornando um meio de controle, mas tem tido muitos movimentos civis, algumas coisas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Eu nasci bem para acabar com a guerra. Nasci em fevereiro, a guerra terminou em maio. Né? Você foi um pacificador. Foi, né? Eu cheguei para dizer assim, chega, gente, de tanta guerra. Mas você viveu uma parte da guerra, né? Você nasceu em 1937. A Segunda Guerra Mundial, né? Não é? Meus 2 irmãos mais velhos serviam o exército brasileiro na época da guerra. E eu me lembro que a mamãe chorava, José e o Antônio, que iam para os campos de batalha, né? Então, a guerra é uma loucura. É uma loucura. Ainda essa semana passada, eu estava conversando com uma membro da ONU, trabalha na ONU, e nós estávamos discutindo, conversando alguma coisa sobre isso. É muito cruel. É cruel. É muito cruel. A guerra é a marca da desumanidade do ser humano. É a brutalidade dos interesses. É alguma coisa terrível. Agora, como é que nós, cristãos, podemos ser sal da terra e luz do mundo, neste mundo caótico, neste mundo confuso que nós estamos vivendo? Você que é um pregador do Evangelho, né? Como a gente pode ser marcante? Você gosta muito, e eu tenho aprendido muito com você nesse quesito. Você tem um acervo até significativo da vida do Martin Luther King Jr., um pastor batista, Prêmio Nobel da Paz. Foi em toda a história do Prêmio Nobel, foi o que recebeu mais jovem. Mais jovem, né? Mais jovem. E você sabe quem deu a notícia para ele que ele tinha sido ganhador? Um bispo católico. Eu não sabia disso. Ambos estavam internados, né, no hospital,
E o bispo falou, Martim, você sabia que você ganhou? Para com isso, rapaz. Você ganhou. Interessante, né? Sabe, Glênio, eu creio que em meio a tudo isso nós podemos... Martin Luther King tinha uma expressão muito bonita, não era dele, ele citava: no mundo ou você é bigorna ou você é martelo, ou você molda ou você é moldado, né? Uhum. Quando você lê a vida de Dietrich Bonhoeffer, o teólogo da resistência, está em meio à guerra, mas nós podemos ser o sal, nós podemos ser a luz. Por isso, no túmulo lá do Luther King está escrito: não digam que eu fui o Prêmio Nobel da Paz, mas digam que eu fui um tambor maior da paz. Né? E foi mesmo, né? Eu, numa das vezes que estive nos Estados Unidos, caminhei ali um trechozinho, olhando para o Capitólio, né? E me lembrei muito dele, eu me emociono, porque ele não falava ex-tempore, ele era muito cuidadoso com seus discursos, né? Mas ele ouvia uma voz, fala, fala. Ele parou. 1 milhão de pessoas naquela marcha. Ele lembrou-se de um velho ditado dos pregadores Quakers. Eles diziam, abra sua boca e Deus falará por você. Né? Ele discursou. Eu me emociono. Né? E aquele discurso dele foi marcante, né? Foi marcante. Então, sabe, Glênio, eu acho que nós vivemos nesse mundo que está de cabeça para baixo, né? Deu a louca, no valores, tudo. A gente tem que... Mas lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Né? Não é o mundo cosmos, né? É o mundo sistema, né, Glenn? Isso, irmão. O mundo sistema. Todo o nosso sistema, ele é satânico. Não tenha dúvida. Todo o nosso sistema, ele é diabólico. Né? O mundo está posto no maligno. Mas por isso, você veja, nós estamos nesse contexto, mas nesse contexto é que nós somos luz. É nesse contexto que nós somos o sal. É o sal fora do saleiro, né? Daí nós, o mundo... John Stott explica isso, né? Ele chama isso de contracultura, porque nós estamos indo contra, não ao encontro. Nós estamos indo de encontro, não é verdade? É verdade. Porque nós temos uma mensagem. Sabe, Glênio, quando o Billy Graham era novo ainda, ele foi fazer uma visita para o Churchill. E Churchill foi inconfundível, né? Acho que você concorda. Aquele velho era muito engraçado. E no final da conversa, Churchill falou: jovem pregador, há uma esperança para o mundo. E eu quero parar um pouquinho. Você conheceu o Billy Graham? Eu conheci, tive o privilégio de estar com ele. Ele era um homem muito simpático, né? E o jovem pregador falou: há uma esperança. Aí ele disse: a nossa esperança é Jesus. Somente ele. É. Somente ele. Então, Glênio, o mundo está assim. Mas eu acho que foi por isso que Deus nos colocou aqui. Eu nunca me esqueço de você. Faz anos, um dia você me disse assim: Messias, nós estamos muito bem guardados. Você falou, quando Jesus orou, não sei se você se lembra disso, ele orou: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Você usou essa figura. Você falou, nós estamos escondidos em Cristo. Guardados em Cristo. Né? Então, foi por isso que nós... É por isso que nós estamos aqui. A nossa missão... Então, eu acho que é uma esperança. Vai fazer 70 anos eu estou pregando. E cada vez que eu me levanto para pregar, eu quero pregar só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E
Eu quero olhar para o Calvário, olhar para Jesus. Ele triunfou. Eu creio no triunfo de Cristo. Né? Você Com crê? toda certeza, com toda certeza. Então, eu estou me lembrando aqui, Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, ele contava essa história de um jovem pregador muito erudito, preparado. E esse pregador, eu tenho a impressão que teria sido o John Gill, o pastor velho que estava no auditório, mas eu não tenho certeza. Mas aquele jovem pregador, ele se esmerou para fazer um sermão, aquele sermão acadêmico, cheio de citações, bem estudado. Dentro das normas homiléticas. Fez uma exegese profunda. O rapaz se esmerou. Sermão, né, Glenn? Sermão. Aí ele terminou a pregação, ele desce do púlpito e vai até o velho pregador e diz assim: o que o senhor achou do meu sermão? E aquele velho disse: muito fraco. Você imagina um cara formado em Oxford, com todo o embasamento, né? E se esmerou. Se esmerou. Aí o rapaz levantou a cabeça assim, o tupete, e disse: como fraco? Eu me esmerei para fazer uma exegese, eu tomei todo o cuidado, e fez toda uma defesa, uma apologética da pregação dele, mais linda possível. E o velho pastor disse assim: eu não tenho dúvida que você se dedicou, que você estudou, que você laborou nesse texto. E como é que o senhor disse que é fraco? Ele disse: porque não tinha Jesus. Aí o jovem disse: mas não tinha Jesus no texto. Aí o velho pregador então diz assim: meu querido, de todas as comunas, de todos os vilarejos, de todas as cidades aqui na Inglaterra, tem algum caminho que leva a Londres. E de todos os capítulos e de todos os versículos da Bíblia, tem algum caminho que leva a Cristo. E se no texto não tem Cristo, eu construo estradas, eu faço pontes, eu salto muros, eu passo por pântanos, mas eu tenho que passar no Calvário e no Jardim da Ressurreição para anunciar a vitória de Jesus Cristo. Aleluia. Contra o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Aí eu digo sempre, eu tenho que, quando eu abro a Bíblia, eu aprendi isso com o Dr. Christian Shane, aquele expositor bíblico e físico nuclear, que morou algum tempo no Brasil. Ele dizia assim: abra a Bíblia e procure os traços de Jesus no texto. Se você não encontrar, você não está lendo a Bíblia. Porque ele disse: vocês examinam as Escrituras, caçando nelas vida eterna. E são elas que testificam de mim. Amém. Então essa sua ideia é maravilhosa, né? Amém. E eu me lembrei, Messias, também daquela, quando você disse o mundo, sistema, jaz no maligno, né? O mundo sistema. Não é o cosmos, né? O cosmos é lindo. É lindo. Não é o planeta Terra em si, ainda que ele sofra os estertores. Exato. Geme, né? Geme em dores de parto. Como Paulo diz. Mas
Quando Satanás foi colocar Jesus lá no torniquete, né, para a tentação, na terceira tentação dele, ele diz: ó, eu quero a sua adoração. Se você me adorar, eu vou te dar os reinos deste mundo e a glória deles, porque isso me foi entregue e eu dou a quem quiser. Então aqui ele mostrou claramente que o sistema da governança deste mundo, o sistema dos reinos da terra, dos reinos políticos, estão, né, nas mãos de Satanás. Não tem como você negar. Não pode, não pode. A gente vê, por exemplo, agora, recentemente, né, como nós estamos vivendo, né, essa turbilhão de coisas que estão acontecendo no nosso país, a gente percebe, né, mas no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro. Sim. Uma confusão, né? Eu estava nos Estados Unidos no 11 de setembro e estava em Boston, estava pregando lá. E quando aquele episódio aconteceu, eu estava numa barbearia e vendo na televisão. Quando o avião bateu, alguém disse assim: foi um pequeno avião que chocou com o prédio. E logo em seguida veio a revelação. E eu vi aquela nação, que foi um país criado por homens de joelho. Agora, aquela população americana estava olhando para os arranha-céus, para a grandeza do homem. E foi umas 2 noites que eu, andando ali em Boston, vi os moços de vela acesa chorando, percebendo que essa cultura foi assim, da glorificação do homem, da construção do homem, e que perdeu de vista a obra de Deus. A criatura perdeu o senso do Criador. Do Criador. Né? E é sempre a síndrome de Lúcifer, né? Não é? Interessante. Ele quis ser igual, mas depois não se contentou, quis ser superior. E essa síndrome, ela está em todos nós. Sim. Né? Eu creio, Glênio, que esse nosso papo, ele vai tão longe, mas uma mensagem, você agora vai completar, se me permite, eu vou contar para todo mundo agora. Você vai fazer 80 anos e na sua festa de 80 você me convide, por favor. Nós vamos comer o arrozinho com rapa. Com rapa. E eu vou fazer agora 88 anos. Mas, Glênio, vamos continuar falando de Jesus. Vamos continuar apontando para Jesus, né? Aquela expressão de Paulo lá em Colossenses 3. Cristo é tudo e em todos. Uma pequena reflexão. Eu estava lendo o testemunho de um pastor nos Estados Unidos, igreja muito bonita, e no dia está pregando, órgão de tubo, corais, togas. Entra um senhor, a atenção dele se voltou para aquele senhor. Ele chamou um diácono e falou: após o culto, eu quero falar com aquela pessoa, identificou. Após o culto, ele procurou o diácono falou: olha, pastor, eu falei com ele que o senhor queria falar com ele, mas ele falou: diga ao pastor que eu deixei um abraço, mas eu precisei sair. Mas diga a ele que eu estou aqui na igreja todos os domingos. Eu ouço ele pregar,
eu vejo os fiéis levando as ofertas, o coral cantando. Diga a ele que eu sou aquele personagem de Apocalipse capítulo 1, cujos cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada, seus pés são como latão reluzente. Diga a ele que eu sou Jesus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou. Sabe, Glênio, eu me emociono ao dizer isso. Eu sei que Jesus ouve. Eu tenho até medo de falar meus sermões, eu não me julgo um pregador. Meus estudos da Bíblia, né? Um dos textos que me toca profundamente é 1 Samuel 16, 7. Eu, Deus, não vejo como o homem vê. O homem olha o exterior, eu olho o coração. Eu sei que um dia eu vou me apresentar a Deus, né? E eu não tenho nenhuma dúvida, Glênio, e quero deixar isso bem claro, da minha salvação em Cristo. Meu texto é João 5,24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas eu vou lá para Coríntios, onde Paulo fala da obra. Feno, palha, né? Então, Madeira. Eu estou certo da salvação em Cristo. Mas, portanto, o meu apelo, Glênio, é que nós continuemos. Você escreva, continue escrevendo, mostrando Jesus. Pregue Jesus. Fale aos pastores que não se esqueçam de Jesus, né? Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, né? Só ele, né, Glênio? Só ele. Só ele. Então, eu tenho sentido muito a presença dele comigo. Vamos então continuar entusiasmados, fascinados, amando a Jesus. Basta Jesus, né? Basta Jesus. Basta Jesus. Ele nos é suficiente, né? Algumas pessoas me perguntam como o senhor vive a viuvez e a solidão, né? Eu digo, eu não me sinto só, Glênio, eu sou sincero, né? Eu sinto tanto a presença de Deus e a Vani, eu sei que ela está com o Senhor. Então, eu não preciso chorar a ausência, né? Até aconteceu uma coisa interessante, se você me permite. Dia 12 agora, hoje é 14, né? Hoje é 14, 15. Então, dia 12 de outubro, a Vani faleceu. Dia 13 nós a sepultamos. Dia 14 eu estava deitado e olhei para o relógio na cabeceira da cama, era 4h25. Eu ouvi uma voz, a voz dizia assim: não chore muito a morte da Vani. Aí eu achei como Deus é lindo, né? Ele não disse não chore, porque essa história não chore. Ele falou não chore muito, porque Jesus chorou, né? Jesus chorou. E Jesus até disse para aquela turma que ia quando ele estava sendo levado para o Calvário, chorai por vós, não por vossos filhos, não por mim não, mas por vós. E não chorar numa perda é alguma coisa que não é natural. É desumano, né? Então, a voz diz, não chore muito, porque a Vani deixou um legado, tudo. Isso é uma inspiração para você, Glênio. Eu vi assim a palavra, inspiração. Aí a voz continuou dizendo assim, e por tudo isso você seja grato. Apareceu a palavra gratidão. E Deus é homilético, né? Deus fala tudo certinho. Para mim, inspiração, gratidão.
Aí a voz disse, você está perguntando como que você vai viver sem ela? A voz disse assim, o pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da Graça. 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 Aí a palavra inspiração, gratidão e graça, e nasceu a Associação Evangélica Cultural Avani Garcia Rosa. Hoje nós estamos distribuindo livros gratuitamente. Nós queremos alcançar todos os países de fala portuguesa com o livrinho do meu púlpito. Lá estão os esboços, né, de sermões. Coisa que eu quero dizer, Glenn, nada pode nos separar. Nada. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu gostaria também que nós pensássemos naquela palavra de Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu em abril de 1944. E no dia que ele foi morto, que ele deixou a cela, ele tinha acabado de celebrar a ceia com o seu colega de cela, que era um oficial do exército americano, preso de guerra. Eles tinham terminado de celebrar a ceia, quando chegou o algoz, prisioneiro número tal. Ele falou, presente, me acompanhe. Aí ele olhou para o colega e disse estas palavras, eis o fim, para mim é o começo. E foi levado para a execução. Sabe, Glênio, isso fala muito alto. Para muitos nós podemos estar vivendo o fim, voltando ao seu tema. Esse mundo confuso, vazio, à procura de algo. Somos um mundo insatisfeito, né, Glenn? Muito. Você compra um carro hoje, daqui 6 meses você não gosta mais. Você está na cidade, você quer ir para a praia, você está na praia, volta para a cidade. Nós estamos criando estereótipos, né? A religião muda o homem por fora. A graça trabalha de dentro para fora. Né? Exatamente. Então, Glênio, eu acho, é isso que eu queria que nós deixássemos nesse tempo tão precioso que nós estamos tendo aqui, que nós deixássemos essa palavra. Para muitos é o fim. A morte não é o fim. Quando o Senhor... E o poder que está aí, Glênio, tudo isso passa. Passa. Porque o governo é dele. É. O reino é dele. Amém. A vitória é dele. Amém. E nós nos dobraremos e diremos, só Jesus é Senhor. Exatamente. Então, Glênio, eu não sei, cara. Desculpa eu agir aqui. Mas eu estou muito animado. Você sabe que... Eu estou sonhando. Eu estou olhando o futuro. Eu gosto muito disso, assim. Quando o Senhor estava saindo daqui, ele disse para os discípulos ali, ó, no mundo vocês vão ter aflição, tribulação, vão ter essa confusão toda. Dr. Russell Shea dizia para nós lá na Igreja Batista, quando você estava na presidência do conselho, nós vivemos como que uma angústia, né? Um aperto, né, Guilherme? É. Torcendo a roupa. É. Esse mundo é assim. Mas ele disse assim, vocês vão ter tribulação, mas tenham bom ânimo. 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 Cabeça levantada. Levantada. Porque eu venci cabeças. o mundo. Eu venci o mundo. E a gente sabe que tudo isso aqui é passageiro. Nós estamos esperando o Senhor. E Ele vai voltar. E uma das coisas preciosas é você ter a consciência de que tudo isso vai ser nivelado, né? Os outeiros e toda essa confusão, e haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça.
E a gente tem que ter este norte, né? Agora, enquanto ele não vem, eu gosto muito de uma expressão do Lutero. Uma vez perguntaram para Lutero, o reformador, Lutero, se Jesus voltasse amanhã, o que você faria? Ele disse, olha, eu ia ver se eu não tenho nenhuma dívida aí no mercado, na loja, se eu não tenho, porque naquele tempo se comprava muito fiado. Na caderneta. Né? E no final do mês a gente ia lá e pagava. Eu ia ver se eu não tenho nenhuma dívida. Eu ia ver se não tinha ninguém aqui por perto que eu não tinha pregado o Evangelho, anunciado Jesus. Não é anunciado igreja, sistema, religião. Aliás, eu tenho batido muito sobre um combate a esse nome religião, porque eu acho que a religião é o homem tentando se religar com Deus. É o homem se esforçando pela sua justiça própria, pelas suas boas obras, por todas essas coisas que são do homem. Enquanto que o Evangelho é Deus nos reconciliando com Ele mesmo. Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo. E eu faço essa comparação que a religião é uma escada em que o homem tenta subir. Só que a escada é muito longa e cansa. E o Evangelho é um elevador em que Deus desce e nos apanha e nos leva até o seu palácio de glória, a sua casa. Então são dois movimentos diferentes. Então Jesus estava dizendo, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter problema, no mundo mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. E a vitória dele é a nossa garantia. Então o Lutero dizia, eu ia ver se não tinha dívidas, se eu tinha pregado o Evangelho, e aqui eu volto para você, pregue o Evangelho, fale de Jesus. Fale da obra dele, o que ele fez na cruz, a morte e a ressurreição dele. Foi naquela morte que ele nos incluiu para tirar o nosso velho eu adâmico e colocar em nós a vida dele. Então, anuncie o Evangelho. Agora, ele deu uma terceira opção, e eu ia plantar uma macieira. Aí a pessoa disse, tudo bem, pagar a dívida e pregar o Evangelho, está tudo certo. Mas por que plantar uma macieira? E disse exatamente porque nós não sabemos o dia quando ele vai voltar. E se ele não voltar, dentro de 3 anos eu estou comendo maçã. Então nós temos que ter essa perspectiva, não é? Eu sei que a vinda dele está próxima, eu creio que você também percebe isso. Mas enquanto ele não vem, nós vamos tocando a história e sendo bênçãos. Expressão de Cristo, né? Ele disse, bem-aventurados aqueles quando o Senhor voltar, os encontre fazendo assim. Nos encontre trabalhando. Exato. E se você me permite, você citou Lutero, ele tinha uma máxima, né? Ele dizia, nós devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Eu estive lá no acervo de Billy Graham, chorei, orei com a sobrinha de Billy Graham, e Billy Graham disse que todas as noites ele abria as cortinas da sua janela e dizia, pode ser essa noite. E de manhã, quando ele abria a janela, ele dizia, pode ser hoje. Eu creio, Clênio, que essa volta de Cristo pode acontecer daqui a 1 minuto. Mas talvez vamos antes que isso aconteça. A grande certeza é que ele
vai voltar, né? João 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus que estáis vendo subir, ele há de voltar. Isso me encanta, Glenn. Se você abrir lá em 1 João 4, a Bíblia diz, perdão, 1 João 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Aí você prossegue na leitura, o texto diz assim, nós haveremos de vê-lo como ele é. Para um pouquinho. Eu não quero emocioná-lo. Eu tive o privilégio de ouvir o Billy Graham de pertinho assim. Ele estava falando para um pequeno grupo de pessoas. Ele disse que um dia ele perguntou para uma das suas ovelhas, quando você chegar ao céu, qual é o seu primeiro grande desejo? Ele disse, primeiro, eu quero ficar 10.000 anos olhando para Jesus. Aí o texto, vamos voltar ao texto. Nós vamos vê-lo como ele é. Eu nunca vi Jesus, Glenn. Eu também não vi, não. É. Mas eu estou doido para ver. É, mas pense bem. Agora mas ele vive em nós. É, pois é, mas então nós vamos ver. Segundo, vamos fazer um sermãozinho aqui. Nós vamos vê-lo como ele é, mas nós seremos semelhantes a ele. Eu estou olhando para você e você será semelhante a ele. É verdade. Você entende isso? Isso é maravilhoso. Mas, Messias... Vamos vê-lo, segundo, seremos semelhantes a ele, e terceiro, reinaremos com ele. Para sempre. Então, nada disso, Glenn, é uma utopia. Nós temos que falar isso com nós. Eu digo, o bom sermão para mim é aquele que passa aqui e sai quente aqui. Nós devemos dizer isso com as nossas células, nossos tecidos, nossos neurônios, nossa vida, né? Porque Glenn, você me perdoe, mas às vezes eu vejo a pessoa está falando de Jesus, mas eu não sinto. Glenn, quando a gente fala de Jesus, é algo muito forte em nós. Você concorda comigo? Tremendamente. Então nós estamos aqui. Hoje de manhã eu estava lá em casa orando e pensando, falei, Senhor, esse tempo com o Glenn vai ser muito bom. Bom porque eu estou com você. Acho que nesses 50 anos aqui em Londrina, nós nunca ficamos juntos esse tempo, porque se o telefone toca, aqui nós estamos nós dois batendo esse papo. Está sendo profundamente edificante para mim. Estar com você, estar com os companheiros, mas sentindo a presença dele aqui conosco. E essa é a nossa convicção. É verdade mesmo. Essa é a nossa certeza. Nós, Glênio, nós não estamos à deriva. O trono não está vazio. Não. O governo está sobre os seus ombros. Ele tem o controle. Ele é o soberano. Tudo isso que ele permite que aconteça é por causa de um propósito, não é? Atualmente, alguns eventos globais que são frequentemente associados como um período que se aproxima, aquilo que se chama de apocalipses, né? O tempo do fim, né? Eles estão apontando, né, de certo modo, para os princípios das dores, o dor de parto da natureza, para o advento do Senhor, né? Essas crises climáticas, né, que a gente tem visto, e os poderes do mundo tentando trazer mais confusão ainda. Agora o Saara tá chovendo lá, tá
torrencialmente. Eu fiquei assustado com as águas do Saara, pelo menos no que aquilo está sendo transmitido, e as profecias de Isaías sobre a vida, que o deserto iria florir, e também essas pandemias, né, todas, e esse montagem dos poderes do mundo, as crises econômicas, a instabilidade financeira global, as mudanças sociais e morais que estão acontecendo, essa inteligência artificial, né? O controle tecnológico, todas essas coisas, elas estão, assim, parece que dando um sinal para nós de que este aion, esse tempo, essa ordem, ela está terminando, e que aponta para um futuro onde nós teremos o Senhor voltando para buscar o seu... glorioso. O Billy Graham chama isso de pistas. Pistas. Pistas, a gente tem que estar atento. Um dia desse eu estava lendo a Bíblia e li aquela parte. Chegaram para Jesus e falou, dê-nos um sinal. Aí Jesus tinha um senso de humor muito bom, não tinha? Ele não era mau. A alegria era dele. Aí ele olhou para o pessoal e falou, vocês estão... Eu sei que vocês querem, mas vocês sabem discernir. Vocês dizem, amanhã vai dar sol, porque vai dar chuva. E eu virei o papai, ele falava, vai chover, não vai chover. Ele falou, seus hipócritas. Vocês sabem discernir essas coisas? Mas... É hora da gente estar puglado, sintonizado com o Papai do Céu, com o Espírito Santo. Glênio, nós temos que viver esse momento com os pés aqui, mas o coração lá, ligadão. Aquele grande teólogo Colbart, né? Ele dizia que nós temos que estar com a Bíblia, o jornal aqui e a Bíblia aqui. Só que aquilo que o jornal está dizendo hoje, a Bíblia já diz. Não é? Então, Glênio, talvez nós estejamos vivendo, cara, o momento mais auspicioso da história. Glênio, acho que você não queria viver aqueles dias que Jesus curava tudo. Eu não. Eu quero viver esta geração. Deus nos chamou para este momento. Nós somos o Dr. Tombi, esse grande vulto inglês, né? Ele esteve no Brasil em 76. Dr. Tombi, ele disse que nós estamos vivendo o afunilamento da história. Uhum. Não tem retorno. Querendo ou não, ele tem o controle. E sabe, Messias, o que eu entendo? Você vai fazer 88 e eu vou fazer 80, agora em fevereiro, e eu ainda estou na expectativa de fazer parte daquela turma que não vai dormir. Porque... Você está fazendo parte daquele grupo, quando nós estivermos vivos, seremos transformados. Oh, caramba! Você está animado. Você sabe que eu tenho um colega que ele também está nessa. É. Agora, eu não sei, eu acho que com 88 é melhor eu partir e dormir. Mas como o Dr. Billy Graham dizia, né? Pode ser hoje. Pode ser hoje. E podendo ser hoje, a gente tem que ter essa expectativa. Sim. Não é? De olhar para o Senhor e nessa esperança. Eu sei que como as novas gerações podem ter uma fé sólida em Cristo em um mundo em constante mudança. Como isso pode acontecer? Me dá uma palavrinha aqui, porque hoje essa meninada está plugada nesse troço aqui, os TikTok da vida e os Instagrams
é só a turma do self, do aqui e agora, do momento. Como é que você, com a sua experiência, pode trazer uma palavra para essa nova geração? Onde que você vai encontrar? Você tem falado aqui, a gente tem tocado sobre Jesus, mas uma palavra assim específica ao coração deles, para que a gente não se iluda, não se iluda, não é? O profeta Isaías, ele fala sobre a terra cambaleando como bêbado. Ela está, e a gente percebe que a terra está em estertores de parto, com dores. A natureza está manifestando isso. Mas qual é a perspectiva para essa juventude, né? Diante de todas estas evidências e com a perspectiva de futuro que a gente tem, qual é? Eu vi um empresário dizer assim, eu não consigo encontrar mais trabalhador que queira trabalhar. Eles simplesmente estão presos a coisas que perecem. Então trabalha ali um pouquinho, aí pede a conta. Uma pessoa que trabalha com uma rede de alimentação me disse que eles têm 8% ao mês, uma rede grande, de desistências de trabalhadores. Isso é uma coisa absurda. É falta de esperança, é falta de perspectiva. É tudo querendo uma festa, uma balada, alguma coisa que possa se envolver e o vazio. Então, como lidar com esses assuntos na igreja e também para o mundo, para os jovens? Então, Glênio, eu creio que você pode ver os dois lados, né? Não podemos ignorar que nós vivemos esse contexto, né? Da insatisfação, do vazio, do cansaço, do medo, do estresse. Mas, quanto mais escura a noite, mais brilham as estrelas. Eu entendo, Glênio, que nós estamos, a nossa sociedade está vivendo a experiência de Jeremias 2, bebendo ou procurando as fontes rotas. Estamos tentando matar a sede onde não tem água. Então a minha palavra é muito simples, Glênio, para o adolescente, o jovem, o idoso, para essa sociedade. E há uma esperança. Há uma esperança. Vamos correr para Jesus. Vamos correr para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Não vamos baixar a cabeça, entrar nesse processo de desespero. É aquilo que você já falou. Eu acho, Glenn, que o que eu tinha que falar, você já falou. Isso é lá em João 16, 33. No mundo tereis. Então vamos deixar aqueles que Santo Agostinho falou, né? Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Eu encontrei um senhor num posto de gasolina. Ele falou assim para mim, pastor, eu quero conversar com você, mas não é nem na sua casa, nem na minha, nem no seu gabinete. Falei, então onde que é? Aí eu brinquei com ele, falei, pode ser aqui agora. Ele estava no pátio, uma caminhoneta bonita. Aí ele falou, eu falei, pode falar para mim.
Ele falou, pastor, eu tenho um buraco no coração. Um homem de bem, sabe? Eu tenho um buraco. Como que eu faço? Aí eu falei, vamos encher esse buraco com Jesus. Aí dei uma palavrinha. Orei com ele ali mesmo. Fiz uma oração bem curtinha, sabe? Dias depois nós nos encontramos. Ele estava tão alegre. Ele falou, pastor, não tem mais não tem mais o buraco. Jesus preenche, né? Então... Essa expressão foi usada pelo Blaise Pascal, o grande matemático e físico francês. Ele diz que o homem tem um vazio no seu coração que não será preenchido com outra coisa qualquer, senão com o próprio Deus. Esse vazio não é um vazio de religião, não é um vazio de filosofia, não é um vazio de prazeres, é um vazio de sentido, de significado. Só pode ser preenchido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E sabe, Guilherme, então vamos correr para Jesus, vamos abrir o nosso... Eu queria deixar, ao finalizar, um texto que eu gosto muito, está em João 7, 37 e 38. Jesus diz assim, venha a mim e beba. Eu queria deixar 3 pontinhos para você me ajudar. Depois você melhora isso aí. Repita comigo. Vamos à fonte. Fala. Vamos à fonte. Segundo, vamos beber da fonte. Vamos beber na fonte. Sejamos fonte. Sejamos fonte. 3 pontinhos. Glênio, vamos à fonte. Nós, pastores, precisamos ir à fonte. À fonte. Temos que ir à fonte. Não é mais a cisterna a outra. Né? Você se lembra que a grande atriz eu vou citar. Não, eu vou já citar o nome dela. A artista brasileira estrelou o filme Toda Nudez Será Castigada. Darlene Glória. Não é. Espera um pouquinho. Toda Nudez. Mas o primeiro filme que essa mulher estrelou, ela tinha como se Em Busca da Glória. Fica com Em Busca da Glória. E quando ela morreu naquele acidente, que morreu também o cantor brasileiro Agostinho, que cantava aqueles Olhos Verdes, tantos. Então, um acidente lá em Paris. Eu sei, mas eu não lembro o nome dela agora, não. Já vamos lá. Espera, mas vamos ficar atentos aqui à mensagem. Sabe qual era o filme que ela estava estrelando? Faz assim. Mãos vazias. Mãos vazias. Então, eu acho, Glênio, que Deus nos quer. Eu queria terminar, eu queria ficar no que você me perguntou. Que palavra eu posso deixar? A minha palavra é esta. Há uma esperança. A esperança não morre. Nossa esperança é Jesus. Há uma fonte. Vamos à fonte. Vamos beber da fonte e sejamos fonte. Então, a minha palavra é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo, olhando a nossa sociedade, estamos vivendo sem o caos, mas algo. Escreve Apocalipse 21, 5. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Glênio, muito obrigado por você me convidar. Muito obrigado ao pessoal aqui do estúdio. Foi um tempo muito precioso. Nos disseram
que nós tínhamos que trabalhar dentro de um horário. E 2 pastores, eu com quase 88, você chegando aos 80, pastor velho, se você deixar, ele não para de falar. O pastor Jonas, quando ia pregar, a esposa dele dizia: Jonas, não vai esquecer a dentadura. Então, eu acho que o nosso horário está vencendo, mas vamos, de minha parte, terminar dizendo: Jesus. Jesus. Jesus, né? Havia um sistema antes de Jesus que era um intermediário, né? O sacerdote punha a mão na cabeça do pecador e a outra mão na cabeça da ovelha, transferia o pecado e ano após ano isso se repetia. Mas quando Jesus veio, ele ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício. E ele tomou a obra da redenção para ele. E é uma coisa que eu gosto muito de um dos pregadores antigos, que foi João Calvino, e que ele diz que Jesus, ele não apenas morreu em meu lugar. Ele não apenas, nós recebemos os benefícios dele, mas nós fomos feitos um com ele. Portanto, Cristo nos faz participar tanto da sua morte como da sua ressurreição. E ele acreditava que para estarmos unidos a Cristo, participando de sua morte e da sua ressurreição, isso fazia de nós novas criaturas, para que nós vivêssemos para a glória de Deus. Então, o que eu diria para você? Vá para Jesus. Jesus é a fonte da salvação, da libertação. E ele nos incluiu nele, naquela cruz. Assim como nós estávamos em Adão, quando Adão pecou, e herdamos essa herança terrível, perversa. Cristo nos atraiu a si para que nós pudéssemos ganhar a dimensão da sua vida e nos tornarmos novas criaturas. Então eu quero agradecer profundamente ao Reverendo Messias. Foi um prazer estar com você. Você é um amigo do coração, é um amigo da família, é um amigo da igreja, e nós agradecemos profundamente. Muito obrigado também a todos vocês que ficaram aqui com a gente, e queremos lembrar que se você tem alguma ideia, alguma sugestão de assunto que podemos abordar aqui entre nós sobre a perspectiva das Escrituras, então, por favor, passe para nós, lembrando que as mídias sociais aí, os endereços estão na tela da sua televisão ou do seu iPad, iPhone. Você vai encontrar essa ligação. E lembrar também que o PIBcast, ele é lançado a cada 15 dias sempre, às quintas-feiras, às 19 horas, no canal da PIB Londrina. E aqui fica o abraço, aquele abraço de coração para coração, do velho mendigo. Eu sabe por que eu uso a palavra mendigo? Porque eu não gosto da palavra herói. Algumas pessoas gostam de usar os heróis da fé. Eu prefiro usar o mendigo da fé, porque nós somos dependentes da graça de Deus sempre. Sempre, não é? constantemente. Dependentes do Senhor. Nós não somos conquistadores. Nós estamos debaixo da conquista de Cristo. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós somos sempre dependentes. E aqui fica o nosso abraço ao pastor Messias, ao amigo Messias e a todos vocês. Até a próxima.